A imagem de Jesus na cruz que você viu a vida toda, nas pinturas de museus ou nos vitrais das catedrais, é uma mentira estética. Aquela imagem de um Cristo pálido, sem sangue, repousando tranquilamente, esconde uma verdade teológica e médica aterrorizante. Hoje vamos realizar uma investigação forense. Vamos aplicar a medicina moderna, a anatomia patológica e a arqueologia romana para reconstruir passo a passo a autópsia da crucificação de Jesus de Nazaré. A palavra excruciante, que usamos para descrever a pior dor imaginável, vem do latim excruciatus, que significa literalmente do que sai da cruz. A cruz não foi desenhada apenas para matar. Foi desenhada pela engenharia sádica romana para ser a máquina de tortura máxima, estendendo a agonia até o limite da resistência humana. Para entender o preço da redenção, precisamos olhar para a biologia do sofrimento. A autópsia não começa no Calvário, mas horas antes, no jardim do Getsêmani. O médico Lucas, em seu evangelho, relata um fenômeno clínico raro. E, estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Por séculos, céticos chamaram isso de exagero poético. A medicina moderna chama de hematidrose. Este é um fenômeno documentado em pacientes sob estresse psicológico extremo, onde a ansiedade severa ativa a resposta de luta ou fuga, a um nível tão intenso que os vasos capilares que alimentam as glândulas sudoríparas se rompem. O sangue se mistura com o suor, e a pele torna-se extremamente frágil e sensível ao toque. Jesus já iniciou sua paixão em estado de choque emocional e com a pele sensibilizada, o que tornaria cada golpe subsequente muito mais doloroso. Após a prisão, vem o julgamento e a flagelação romana. Precisamos entender a ferramenta usada. O flagrum não era um chicote comum. Eram tiras de couro trançado, com pedaços de osso de carneiro para cortar a pele, e bolas de chumbo para causar contusões profundas, amarradas nas pontas. A lei judaica limitava os açoites a 39. Os romanos não tinham limite. Paravam apenas quando o condenado estava à beira da morte. Quando o flagrum atinge as costas, as bolas de chumbo produzem contusões profundas e extensas. Com a repetição dos golpes, a pele se rompe. Os pedaços de osso começam a cortar o tecido subcutâneo e, eventualmente, rasgam a musculatura esquelética. O historiador Eusébio de Cesareia descreveu mártires cujas veias foram desnudadas e os músculos, tendões e entranhas ficaram abertos à exposição. Medicamente, Jesus entrou aqui em um estado de choque hipovolêmico. Isso significa que ele perdeu uma quantidade crítica de sangue e fluidos. Os sintomas clínicos são claros. O coração dispara para tentar bombear o sangue restante. Taquicardia. A pressão arterial cai vertiginosamente. Os rins param de produzir urina para preservar fluidos, e a pessoa sente uma sede insuportável. Quando Jesus cai sob o peso da cruz no caminho para o Calvário, não é apenas fadiga, é um colapso hemodinâmico. Ele estava fisicamente incapaz de carregar o patibulum, a trave horizontal da cruz, que pesava entre 35 e 50 quilos. Chegamos ao Gólgota. A crucificação começa com os cravos. A arqueologia nos forneceu uma prova vital em 1968, quando ossuários foram descobertos em Givat HaMivtar, Jerusalém. Lá encontraram o calcanhar de um homem chamado Yehohanan, com um prego de ferro ainda cravado nele. Isso confirmou que os pregos eram reais, longos e quadrados, não metáforas. Aqui, a anatomia corrige a arte. A maioria das pinturas mostra os pregos nas palmas das mãos. Se isso fosse feito, o peso do corpo rasgaria a carne entre os metacarpos e o condenado cairia da cruz. Os romanos, engenheiros práticos, sabiam disso. O prego, de cerca de 13 a 18 centímetros, foi cravado no que chamamos de espaço de Destot, no pulso, entre os ossos do carpo e o rádio. Essa estrutura óssea é forte o suficiente para sustentar o peso de um homem. Mas a localização tem um custo terrível.
O prego atravessa ou esmaga o nervo mediano. Este é um nervo motor e sensorial massivo. Se você já bateu o cotovelo e sentiu um choque, sabe o que é tocar um nervo. Agora imagine esse nervo sendo esmagado por um prego de ferro e depois torcido enquanto o corpo é suspenso. A dor é descrita medicamente como causalgia, choques de dor ardente, como raios, percorrendo os braços até os ombros e pescoço a cada movimento. As mãos de Jesus teriam se contraído em uma garra permanente devido à lesão do nervo. Em seguida, os pés. Para pregar os pés, as pernas foram flexionadas nos joelhos. O prego perfura o dorso do pé, cortando os nervos plantares profundos. Novamente, a dor é elétrica e insuportável, mas a crueldade da posição dos pés é funcional. Ela é a chave para o mecanismo da morte. A crucificação não mata por sangramento, ela mata por asfixia. Vamos analisar a mecânica da respiração na cruz. Com os braços estendidos em forma de V ou U-Nitr, o peso do corpo puxa o diafragma para baixo, colocando o tórax em uma posição de inalação permanente. O condenado consegue inspirar ar facilmente, mas não consegue expirar. Para soltar o ar, ele precisa anular a tensão nos braços. Isso cria um ciclo macabro, a dança da morte. Para expirar e não morrer sufocado, Jesus tinha que empurrar o corpo para cima, apoiando todo o seu peso nos pregos que atravessavam seus pés. A dor nos pés dilacerados era excruciante. Ele subia, expirava, aliviava a asfixia. Mas a dor nos pés e a fadiga muscular o forçavam a descer novamente. Ao descer, o peso voltava para os pulsos e o nervo mediano, e o tórax travava novamente. Ele fez esse movimento centenas, talvez milhares de vezes. Cada respiração era conquistada com tortura. À medida que as horas passavam, a exaustão muscular se instalava. Os músculos peitorais paralisavam. O oxigênio no sangue caía e o dióxido de carbono subia. O corpo entra em acidose respiratória. O dióxido de carbono acumulado no sangue transforma-se em ácido carbônico, tornando o sangue ácido. Isso causa um pânico fisiológico celular. O coração, já debilitado pelo choque da flagelação, agora bate freneticamente para tentar circular o pouco oxigênio disponível e limpar a acidez. O pulso de Jesus provavelmente estava acima de 200 batimentos por minuto. Neste estágio, fluidos começam a vazar dos vasos sanguíneos para os tecidos e cavidades do corpo. Ocorre um derrame pleural, água ao redor dos pulmões, e um derrame pericárdico, água ao redor do coração. O coração está literalmente se afogando em seu próprio fluido e lutando contra um sangue espesso e ácido. É aqui que a teologia encontra a patologia. Jesus clama: "Tenho sede." O corpo está desidratado ao extremo. A língua inchada gruda no céu da boca. Ele clama: "Está consumado." E então, entrega o espírito. A causa médica final da morte é debatida entre cardiologistas e patologistas forenses. A teoria mais aceita é uma combinação de asfixia, choque hipovolêmico e, finalmente, uma ruptura cardíaca ou parada cardíaca fatal. O estresse foi tão grande que o músculo cardíaco pode ter literalmente se rompido. O que na linguagem poética seria um coração partido. Mas a autópsia nos dá uma prova final extraordinária, registrada apenas pelo apóstolo João, uma testemunha ocular. Os soldados romanos, para acelerar a morte, quebraram as pernas dos 2 ladrões. Isso impedia que eles se empurrassem para cima para respirar, causando asfixia imediata. Quando chegaram a Jesus, viram que já estava morto. Para garantir, ou por pura crueldade, um soldado enterrou uma lança no seu lado. A lança provavelmente entrou pelo lado direito, atravessou o pulmão e atingiu o coração. O texto diz: "E logo saiu sangue e água." Isso não é um simbolismo místico, é uma evidência clínica. O sangue veio das câmaras cardíacas. A água era o fluido claro do derrame pericárdico e pleural que havia se acumulado devido ao estresse cardíaco e à asfixia lenta. Se Jesus estivesse vivo, o sangue jorraria com força pulsante.
A separação distinta entre o sangue coagulado e o soro aquoso prova, medicamente, que o coração havia parado de bater algum tempo antes e que o sangue havia começado a se separar pela gravidade. João viu a prova da morte clínica, algo que a medicina só explicaria quase 2000 anos depois. Agora, por que detalhar tudo isso? Por que expor essa anatomia do horror? Porque a teologia da encarnação exige isso. O docetismo, uma heresia antiga, dizia que Jesus apenas parecia humano, que ele não sofria realmente. A autópsia da cruz destrói essa ideia. Ele não desligou seus receptores de dor. Ele não usou sua divindade como anestesia. Cada miligrama de ácido no sangue, cada choque elétrico no nervo mediano, cada espasmo muscular, cada gota de fluido nos pulmões, foi sentida com a máxima intensidade de um sistema nervoso humano saudável e não sedado. A morte de Jesus não foi um sono tranquilo. Foi uma batalha fisiológica violenta. Quando dizemos que ele levou sobre si as nossas dores, não estamos falando de metáforas sentimentais. Estamos falando de trauma físico real. Ele absorveu a violência do mundo em seu próprio tecido biológico. A ciência médica nos permite olhar para a cruz e ver não apenas um ícone religioso, mas o custo físico do amor. O criador do sistema nervoso submeteu-se à tortura máxima desse sistema para resgatar suas criaturas. Diante dessa autópsia, a única resposta lógica e espiritual é o silêncio, a reverência e a gratidão. A cruz não foi bonita, mas foi necessária. E a ciência confirma. Ele morreu de verdade, para que pudéssemos viver de verdade.